É. Então, bora. Vamos iniciar nossa leitura. Hoje é o segundo dia da leitura. Nós estamos lendo o livro Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello. E eu tenho certeza que não tem como Deus não falar com você com esse livro. É um livro que eu estou carregando assim, tá na minha cabeceira, está aqui comigo no dia a dia. Nós vamos ler hoje o capítulo 2. Vamos lá? Capítulo 2. Construa um lugar secreto. A exposição na hora errada mata. Todo estabelecimento de Deus em nós nos conduz a um propósito. Uma mulher que tenha sido construída não deveria ser escondida, principalmente porque é impossível ocultá-la. Como disse Jesus, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai, que está no céu. Mas o contrário também é válido. Não devemos ver uma mulher no processo de construção ser exposta antes da hora. No processo de edificação de Deus, ele usa ferramentas e situações que funcionam como tapumes protetores ao redor do propósito que tem conosco. Quando uma pessoa está sendo forjada por Deus, ele mesmo trata de estabelecer diretrizes para tornar esse processo oculto. Posso dizer que já atravessei muitas crises após o período de construção do Senhor em mim, porque o meu desejo era que ele me edificasse para os propósitos que eu mesmo havia pré-estabelecido. Aprendi, no entanto, que Deus contraria a nossa mente para que ela se expanda até onde Ele deseja. Nesse sentido, Deus não costuma nos convidar para sairmos da zona de conforto. Ele simplesmente tem o hábito de arrancar de lá. O coração de Deus é impressionante. Admiro o coração do Pai e a sua habilidade de acreditar que em frágeis vasos de barro, como você e eu, talvez seja extremamente assim que muitas de nós se vejam e se inspiram. Agora, nós mesmos somos vasos frágeis de barros e contemos um grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Mesmo sendo vaso de barro, Deus confia a nós algo de valor e quer nos usar no tempo devido. Ele esconde, prepara, levanta e usa. Não se expõe antes do tempo. A maioria das ministrações que Deus traz no meu coração são frutos de uma construção no lugar secreto com Ele. No entanto, existem momentos em que, de forma mais pontual, Ele nos convida para esse lugar, e suas direções para nós construa no secreto. Foi esta uma das declarações mais importantes que recebi no ano de 2021, sobre o que Ele estava prestes a realizar em mim. Entendi que era o momento de retroceder com palavras, buscá-lo secretamente e descobrir novos lugares da sua presença. No mais incrível foi receber essa direção no meio de um verdadeiro boom na minha vida e em áreas bem específicas. Devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Talvez você esteja justamente nesse lugar, sem entender que, para avançar, você primeiro precisa retroceder. E momentos como esses costumam nos deixar muito confusos, mas de uma coisa podemos ter certeza: a vontade e a direção do céu serão sempre a nossa melhor escolha na terra. Mesmo sem entender, devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós.
Isso porque existem tesouros e torrentes de água que apenas descobrimos no lugar secreto, quando partimos para uma busca pessoal e intencional. Vivemos tempos de muita exposição, tempos nos quais lidamos com a tendência de fotografar ou expor tudo, até mesmo a nossa busca de intimidade com o Senhor, mas é no secreto, não na exposição, que o encontraremos. A nossa espiritualidade não pode ser um pingente para nos exibir a pessoas, porque era assim que os fariseus agiam. Tudo que fazes é para se exibir. Usam nos braços filécteros mais longos que de costume, e vestes de prantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e se ocupar em lugares de honra na sinagoga. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e se chamam de rabi. Mateus 23, do 5 ao 7. No lugar secreto com Deus, precisa ser um jardim particular, um refúgio no qual vivemos em plenitude com o Pai, assim como a nossa busca deve acontecer na intimidade. A mudança também acontece nessas mesmas condições, porque emana de dentro para fora, e não o contrário. Toda mudança que começa do lado de fora não é duradoura, mas não passa dias e horas, porque são resultados do nosso interior ou de intimidade real com Deus. Algumas áreas da vida revelam a necessidade de mudança mais profunda, pois se trata de algo que parecem estar enraizadas com maior profundidade em nós, mas que essas mudanças se aconteçam, será necessário arrancar e remover as amarras. As raízes precisam ser removidas e somente o Senhor poderá fazer isso em um processo pessoal e íntimo conosco. A verdadeira transformação do nosso eu acontece na intimidade com Deus, quando o nosso interior é tocado e transformado, pois as mudanças aparentes ou externas são frágeis de serem promovidas, mas mudam quem somos por dentro. Requer processos mais profundos, que só vivenciamos no secreto com Deus. Por mais que venhamos a esconder as áreas do nosso mundo interior que não foram tratadas ou redimidas pelo Senhor, por mais que nos esforçamos para que elas não sejam expostas, de repente surgem situações que acabam expondo as mazelas que tentamos ocultar. Não raro, o que receber, o que realmente somos acaba saltando para fora, surpreendentemente, a nós mesmos, causando espanto para aqueles que nos cercam. Acontece que Deus permite que sejam reveladas para que saibamos quanto precisamos ser transformadas por Ele. A mudança no secreto com Deus é sempre interna e se revela, sim, de forma externa ou aparente, porque uma transformação genuína é reconhecida quando situações específicas atraem de nós atitudes e comportamentos diferentes, nos quais teríamos antes de sermos transformadas. Isso quer dizer que toda mudança interna se revela para si mesma, não precisa ser apontada por quem foi transformado. Terreno em construção. Com certeza, você já passou por terrenos em construção. Em geral, vemos tapumes que cercam e que cercam o que está sendo construído. Tamanha poeira, a quebradeira e a sujeira que podem atingir o que passam por perto. Igualmente, os tapumes também servem para não afetar o que se constrói do lado de dentro. De fato, os tapumes é necessário por motivo de proteção interna e externa. Um processo de vedação completo de um lugar onde se dá a construção. Veículos entram, materiais são entregues, mas os tapumes não permitem saber o que está acontecendo na construção. Em geral, está sendo construído, não é exposto, principalmente quando os fundamentos estão sendo estabelecidos. Creio que você já entendeu
aonde quero chegar. Para passar por um processo de verdadeira transformação, uma pessoa precisa proteger e proteger também os demais, porque muitas coisas serão desfeitas e reconstruídas. Somos um terreno em construção, cujos tapumes divinos não só nos protegem de olhadelas alheiras em um ato de preservação da nossa intimidade com Deus, como também protegem os demais que estes não se escandalizarem, não se machuquem, não se ofendem com o que Deus está fazendo conosco. Assim como uma mulher que engravida não aparenta que está grávida no dia seguinte, muitos frutos gerados no nosso secreto com Deus só serão revelados no tempo e no lugar apropriados. Igualmente, como a construção de uma casa começa pela parte que não se vê, que são os alicerces. Logo, somos surpreendidos com a beleza que foi edificada. Já falei muitas vezes por falar demais, por abrir aquilo que deveria ser guardado. Deus tem sido pontual em estabelecer tapumes ao redor de alguns projetos, pois, quando não sabemos guardar aquilo que está sendo gerado, o fruto pode morrer devido à exposição fora do tempo. Quantas histórias e projetos não foram adiante por falarmos com as pessoas erradas? Precisamos aprender a guardar o que não deve ser compartilhado, a fim de não vermos a morrer. Quando as dores de parto se manifestam, apenas as pessoas envolvidas com o nascimento do bebê é o que são acionadas. Em um parto, apenas profissionais da saúde, o pai da criança, as pessoas em funções específicas para o nascimento do bebê permanecem na sala de cirurgia, porque o hospital não permite a entrada de pessoas alheias ao nascimento. Depois que o bebê nasce, tudo já terá sido preparado para que ele esteja apresentado à família, os parentes e os amigos. Se estamos em um tempo de muitos sonhos e projetos de Deus para nós, devemos colocar uma cerca, tapumes apropriados ao redor daquilo que o Pai está fazendo. Quando Deus já nos deu o terreno, já nos pôs o projeto em andamento. Então, a nossa responsabilidade é fixarmos a cerca e deixarmos a construção pronta, fale por si mesmo. Talvez muitas de vocês estejam questionando o motivo de construir na intimidade. Um dos motivos principais é porque o lugar secreto é um lugar de autoridade no reino de Deus. Uma semente, quando cai na terra, ali, naquele lugar secreto, frutificará. Mas se ficar exposta aos temporais, às pedras, ao frio, ao calor, tem muita chance de morrer. E é justamente por isso que Deus precisa nos esconder, feito uma semente, pois é no esconderijo que o nosso DNA é extraído e vem para fora. Todas as sementes manifestam o seu DNA quando enterradas, pois depois disso ela gera fruto de acordo com a sua espécie. Todo crescimento saudável é de dentro para fora. E Deus deseja ver o crescimento de filhas que entenderam a importância de crer nele, com ele e para ele. A semente enterrada na terra pode ser bem pequena, mas deve ser resultado em árvores gigantes, que proporcionam sombra para muitas pessoas. Este é o fruto que Deus deseja conduzir cada um de nós. Ele deseja que os frutos, segundo cada espécie, sejam belos por fora e que se alimentam e nutram os demais, além de serem perfeitos por dentro. O reino dos céus é como um tesouro escondido em que um homem descobriu um campo e em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha. Com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Mateus 13, do 44 ao 46. No reino de Deus,
jurisdição do céu. A verdadeira autoridade é forjada no esconderijo. Da mesma forma que uma pérola é gerada no interior de uma ostra, a autoridade do reino é gerada em segredo. A pérola é construída no lugar secreto. E o reino de Deus é como uma pérola que foi formada por meio da dor, de um barco de areia, de um incômodo que liberou uma substância, cujo valor é incalculável. Assim são as verdadeiras construções de Deus em nós. Deus deseja ser o crescimento de filhas, que entenderam a importância de crescer nele, com ele e para ele. Quantas pérolas abrigamos dentro de nós? No tempo certo, Deus mesmo nos pedirá que as coloquemos nas mãos dele, porque lhe pertencem e elas mesmo darão a luz que somos em Deus. Muitas pessoas ficarão admiradas com as pérolas geradas em nosso interior. Este será o momento em que devemos apontar-lhes o que descobrimos sobre o lugar secreto, em que foram forjadas, no lugar onde compartilhamos com Deus as nossas dores, onde o sofrimento encontrou a cura, onde tudo se transformou em algo bom e uma joia de muito valor. A restauração é secreta. Existem outras coisas também acontecendo no lugar secreto, e uma das principais é a restauração. Quando precisamos ser restauradas ou estamos em tempo de restauração, devemos permanecer em silêncio diante de Deus. Neemias explicava a importância da discrição em tempos de restauração. Depois de receber a notícia de Jerusalém e ouvir os relatos terríveis de como a cidade estava construída, com portas queimadas e muros quebrados, Neemias foi servir o rei em uma aparência tão triste. E o próprio rei questionou o motivo, por reconhecer que Neemias nunca havia se apresentado daquele jeito. Ao compartilhar o rei o motivo de recebeu autorização dele de ir à cidade e reconstruí-la. Neemias se moveu discretamente para a restauração de Jerusalém. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado para ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado no meu coração. Não levamos muitos animais de carga, além daqueles que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fronte e um tanque do rei, mas, por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Sidom e inspecionei os muros ali. Antes de voltar e entrar de novo pelas portas do vale, os oficiais da cidade não sabiam aonde tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado seus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Neemias 2, do 12 ao 16. Neemias estava diante de um processo de restauração e não falou nada para ninguém, esperando o momento certo para contar que estava ali, para restaurar os muros e toda a cidade de Jerusalém. Muitas mulheres têm atravessado o tempo de restauração, tempos em que nada parece prosperar e se questionam por quê. Em muitos casos, o motivo é simples: tem contado o que deveria ser segredo e revelado apenas diante do Pai. O processo de restauração deve acontecer na intimidade com Deus, não deve ser exposto, porque quando são expostos antes do tempo, podem ser alvo de incompreensões, zombaria e até acusações. Mas, então,
Ele lhe disse: vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos em Jerusalém. Está em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos construir um muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhe contarei como as mãos de Deus tinham estado em mim. Relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate e Oronita Tobias, o oficial anonita de Gesacém, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Neemias 2, de 17 a 19. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com as pessoas que não compreenderão e zombam do que Deus está reconstruindo. A Igreja Abba Pai é uma reconstrução de Deus para nós. É uma casa que curou o nosso coração e nos reconstruiu de muitas pedras que sofremos. E principalmente uma restauração de eu acreditar de novo na igreja. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas. Em 2015, no início da construção da Abapai, algumas pessoas não acreditavam que Deus estava gerando, outras questionavam o que estavam nascendo. Naquele momento foi necessário aprendermos a tomar cuidado com as palavras, de não entrarmos em incompatíveis com a ação de Deus no processo da nossa restauração. Além disso, não deveríamos nos entristecer com as pessoas que não compreendiam que estávamos vivendo. No processo de restauração, esteja preparada para percorrer e caminhar discretamente sobre as ruínas, andar entre os escombros, observar e avaliar as pedras antes de dar acesso ao terreno e ao processo da reconstrução da sua vida. Neemias caminhou sobre os escombros em silêncio. A situação é difícil. As portas da cidade estão queimadas, os muros foram destruídos. Não podemos expor a nossa destruição em uma roda de conversas. De fato, necessitamos aprender a silenciar e a discretas para preservar a nossa reconstrução. Vença as batalhas secretamente. No lugar secreto com Deus, também é um lugar onde recebemos estratégias do céu para solucionar as circunstâncias terrenas. No secreto com o Senhor, somos conduzidas nas situações para as quais não vemos uma direção terrena. Conflitos conjugais ou relacionais são resolvidos em guerras são desarmadas quando andamos nas estratégias que recebemos o secreto com o Pai. Esther teve sabedoria de buscar na intimidade com Deus a estratégia para livrar o povo hebreu de um grande massacre. Quando seguimos para as orientações do Senhor em silêncio, os céus se movem para contribuir conosco. Em 1 Samuel 17, encontramos um relato de outra construção e a de batalhas vencidas em secreto. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele como um cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me atacar, eu o seguro pela a mandíbula, dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso. Farei o mesmo com o filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Ele e disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e também me livrará desses filisteus. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá. E disse: e que o Senhor esteja com você.
Não podemos matar Golias sem antes vencer leões e ursos. Igualmente, não podemos matar feras e gigantes sem antes vencermos as batalhas secretas que travamos no nosso interior. Medos ocultos e lutas secretas precisam ser vencidas. As batalhas já venceram e devemos nos lembrar que, mesmo que Deus nos fez vitoriosos, aonde garante a vitória para nós, o hoje. O mesmo Deus nos livrou das batalhas internas. É poderoso para nós garantirmos vitórias externas. É no lugar secreto que recebemos todas as forças necessárias para vencer o Golias que nos afronta hoje. Davi soube reconhecer as armas que tinha nas mãos, assim como ele precisamos discernir as armas que temos para destruir os gigantes que estão diante de nós. Em primeiro lugar, devemos saber quem somos em Deus e que Ele nos prepara para batalhas. Em segundo lugar, Ele nos dará autoridade para vencer em público e servir de ponte para a reconstrução de outras. Muitas de nós serão levadas para levantar e atuar como construtoras de Deus na vida de outras mulheres, mas para isso, precisamos estar nesse lugar secreto com Deus, onde seremos construídas na intimidade com Ele. Construa no secreto e permita que as construções geradas nele falem por si só. Deus sabe o que está levantando, o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar o pássaro de uma gaiola e tirar a gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz respeito ao processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. E lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que Israel pisou depois de ser livre do Egito não foi Canaã, mas sim no deserto. Um deserto longo e cheio de desafio. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que prometeu. Ele nos prepara no meio das dores e nos limitam a sermos capazes a vencer. Mas que abrir a gaiola, Deus arranca a gaiola interna que carregamos, porque elas são as mais difíceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda. Uau! Olha, até arrepiei. Eu li esse livro o ano passado, e lendo ele agora. Como o Senhor vai falando, conforme eu estou lendo para vocês, o Senhor vai me trazendo à memória coisas que eu estou vivendo hoje. Incrível. Tire as gaiolas de dentro de você. Quais são as gaiolas que você carrega? Quais são as gaiolas que te prendem? Qual é o lugar que você tem exposto as suas dores? Será que você não tem falado demais? Será que Deus não tem abortado as suas gestações, os seus projetos, porque você está se expondo no lugar errado? Leve para o secreto. Leve em intimidade com Deus. Coloque tapumes ao redor daquilo que Deus tem construído dentro do seu coração. E deixa Deus simplesmente trabalhar de dentro para fora. Meninas, que vocês tenham um dia abençoado. Avisa lá no grupo que a gente está na leitura, indo para o terceiro capítulo da leitura. Hoje eu vou liberar o primeiro capítulo lá no YouTube, para as meninas que não estão conseguindo entrar nesse horário. Vou editar o segundo, vou liberar antes de ler o terceiro capítulo. E a gente vai acompanhando. Comenta lá no grupo o que foi o segundo capítulo para vocês, ok? Obrigada e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, meninas.